Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, né? Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, né? Que Deus possa te abençoar, né? E te fortalecer, te conceder graça e paz. Amém? Queridos, antes de começar o nosso vídeo de hoje, tá? Eu queria pedir, né, mais uma vez, para que os amados irmãos, as amadas irmãs, para que os amigos e as nossas amigas que estão tendo conhecimento da nossa página no YouTube, possam nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando com alguém, né, para que a palavra do Senhor ela não fique só para nós, né? O Senhor nos deu, mas deu para que a gente possa repartir, né? E a gente precisa de repartir, a gente necessita de fazer essa partilha da palavra de Deus com as outras pessoas. O meu intuito aqui, querido, é só é levar uma mensagem de fé e de esperança, né? E essa mensagem de fé e de esperança para pessoas que estão desesperançadas, que estão tristes, que estão angustiadas, pessoas que perderam tudo, pessoas que acham que a sua situação não tem mais solução, que o seu problema não tem ninguém capaz de resolver, que perdeu tudo, que acha que é o fim de tudo. Eu quero dizer para você, nas minhas mensagens todos os dias, né, que não é o fim de tudo, porque Deus te ama, né? Deus é fiel, né? E Ele deu o Filho dele para que morresse por mim e por você. E se Ele fez isso por mim e por você, nós sendo pecadores, estando presos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas culpas, né? Imagine o que Ele não será capaz de fazer depois de ter dado seu único Filho para morrer por nós. Só depende de mim e de você dizer para os nossos problemas, né, dizer para as grandes dificuldades que nos afligem, né, que você tem um Deus, né, que esse Deus é o único Deus nos céus, na terra, no mar e aonde quer que você vá, né, e esse Deus, tá, os seus problemas, todos eles, os maiores, ainda aqueles que parecem impossíveis, os que dizem que você não tem a mínima capacidade, né, de se reerguer e nem de vencer e nem de passar por isso, porque você vai ser consumido. Eu quero te dizer, querido, que o nosso Deus, todos os teus maiores problemas, eles não são nada diante de Deus. Basta que você pare de valorizar os seus problemas e confiar na grandeza do nosso Deus. Então, querido, por gentileza, nos dê essa força, amém? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo lá na nossa página, tá? Ativando o sininho lá, para que cada vez que for publicado, né, você vai receber uma notificação, amém? Faça isso, leve essa mensagem a mais pessoas, a mais vidas que estão precisando de uma palavra de fé e de esperança, amém? E se vocês não conseguirem acessar pelo link que eu compartilho, você é só ir no YouTube e colocar lá Alan Vieira, e depois fé e esperança. Tudo junto, só separado as palavras. Alan Vieira, fé e esperança. E aí já vai logo direto na minha página e lá nos meus vídeos. Queridos, a nossa mensagem de hoje. Qual é o tema da nossa mensagem de hoje? Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos sustenta e Deus é quem nos guarda. E a nossa palavra, na Bíblia Sagrada, nós vamos ler hoje o Salmo 3. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor, queridos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que enxuga a minha que exulta a minha cabeça, e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor.
Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres nos queixos todos os meus inimigos e quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Né? Amém, querido? Então, meus amados irmãos, quando Davi fez a composição desse hino, ele estava passando por um momento de extrema aflição. Ele estava fugindo da presença do seu filho Absalão. Era uma perseguição para tomar o reino de Israel, né? E o seu filho estava a ponto de lhe matar. E ele estava nessa tamanha e horrenda aflição. Imagina um grande rei como Davi, imagina um grande guerreiro como Davi, mas agora não é um inimigo qualquer que está perseguindo para destruí-lo, mas é alguém da sua própria casa. É o seu filho que está querendo destruí-lo, é o seu filho que está perseguindo a ele. Imagina, querido, que aflição que esse homem não estava passando. E aí nós vamos ver, queridos, no versículo 1 e 2, ou seja, a situação angustiosa do salmista, ou seja, os que se levantam contra mim, ou seja, queridos, quantos não se levantam contra nós, quantos não atentam contra nós, muitas vezes, querido, tem um inimigo que é o principal, que esse a gente não vê, que esse a gente não sabe, a gente só vê quando já acontece, se você não estiver em Cristo, para que Cristo lhe guarde das astutas ciladas de Satanás e dos dardos inflamados dele, e também do laço do passarinheiro que ele arma. Esse é o principal inimigo que nós temos. Mas nós temos os inimigos do nosso dia a dia. Nós temos o nosso medo, que isso é um inimigo particular de cada um. Nós temos as nossas frustrações, nós temos o achismo, eu acho, mas fulano não conseguiu, não sei quem não conseguiu, eu também não vou conseguir, eu não consigo, eu não sou capaz, não, vai dar tudo errado, não, eu já sei, é sempre assim, não, comigo é assim, com a minha família é assim. Pode ser com todos aqueles da tua parentela, mas com você não vai ser, depende de você, Davi está passando por uma situação, ou seja, os inimigos do salmista estavam se tornando mais numerosos do que nunca. Não é um inimigo, são inimigos inúmeros. Eles são mais numerosos do que nunca e estão vindo contra você. Estão tramando, estão ardilosamente trabalhando e maquinando contra você. Ou seja, fisicamente, havia um sério, fisicamente, Davi estava seriamente em perigo. Ele estava seriamente em perigo. Queridos, e quantos de nós seriamente não estamos em perigo nos dias de hoje, nas lutas, nas dificuldades, nessa falta de esperança, nessa desesperança, em tantas coisas que as pessoas estão fazendo, falando, dizendo, compartilhando, em tantas coisas que a gente ouve de um, ouve de outro. É uma mensagem que se manda nas redes sociais, é uma publicação nas redes sociais de alguém que você acessa. E além disso, o seu espírito estava sendo tão oprimido pelas zombarias dos seus adversários, que se considerava além do ponto do poder, do ponto de poder ser ajudado por Deus. Ele estava tão angustiado, estava sobremaneira angustiado, que ele achava, quem sabe, que ele não teria como nem poder ser ajudado por Deus, porque era algo grandioso que estava acontecendo com ele, E aí, querido, os comentários eram completamente desanimadores, parecidos com aquilo que foi dirigido a Jó, Lá em Jó, capítulo 2, versículos do 11 ao 13, eu vou aqui ler com vocês. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo mal que tinha vindo sobre ele. Vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E concertaram juntamente
virem, condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha só, querido. Olha só, querido. Né? Ou seja, imagina, você já está sendo de maneira sobrenatural perseguido, né? São tantas perseguições, tantas coisas. E aí, todos os comentários são desanimadores. As pessoas que chegam diante de você só vêm para te desanimar, só vêm para dizer que realmente não tem jeito, não vai dar certo, você não vai conseguir, realmente não tem jeito, você tem que entregar os pontos, você tem que desistir de tudo, né? Você tem que parar, necessita que você pare, né? Queridos, se o salmista tivesse feito isso, né, ou seja, ele tinha perdido, né, a composição daquilo que a gente vai ver agora, né, que a gente vai pegar, que a gente vai ver agora, né, nos versículos 3 e 4. Ou seja, seu ajudador, porém tu, Senhor, né, no meio de ou seja, no meio dos problemas, né, ele vai lembrar novamente de Deus, né, que Deus é um escudo para protegê-lo. Chegou ao ponto dos problemas serem tão grandes, tão numerosos, tantos comentários negativos, tantos levantes, tantas coisas que estava acontecendo com ele, que ele esqueceu até que Deus era, né, aquele único que podia ser, né, o seu Senhor, o escudo para protegê-lo, né? Ou seja, aí ele vai dizer, né, ele vai pegar e ele vai dizer, né, minha glória para restaurar a sua dignidade. Ou seja, olha só o que ele está dizendo aqui, que coisa linda. No meio de seus problemas, ele lembra novamente de Deus, né? Ele lembra que Deus é um escudo para protegê-lo, né? Que a glória de Deus seria capaz de vir para restaurá-lo, né? E que Deus é o único que exaltava a cabeça dele para lhe dar nova coragem, ou seja, renovava, era renovo, era algo novo, era algo que vinha, não havia mais força, não havia mais de onde se tirar esperança, não havia mais de onde se enxergar solução, mas que Deus era capaz, né? De quê? Deus era capaz de levantar a sua cabeça, de lhe dar nova coragem, né? Ou seja, sempre, aí ele vai entender, e ele vai dizer também que sempre que ele clama, Deus sempre lhe respondeu, né? Então, ou seja, querido, né, a confiança do salmista, aí ele vai dizer lá no versículo 5, né? Deito-me e pego no sono, né? Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Olha que coisa linda, querido, né? Então, ou seja, o deitar e o pegar no sono, ou seja, é a certeza de que Deus é o seu ajudador e protetor, né, torna possível esse sono. Mesmo diante de tanta perseguição, de tanta perturbação, de tanto levante, de tanta afronta, ele entende que esse protetor e que esse ajudador é capaz de lhe dar um sono, em um possível sono, né? Um sono restaurador em meio a toda essa situação de adversidade que ele está passando e diante de inimigos tão numerosos, né? E tão violentos. Ou seja, quando ele acorda, ele percebe que foi Deus que o guardou. Então ele passa a ter confiança em Deus, querido. Imagina você fortemente perseguido, você dorme. Aí você entende, quando você acorda, que é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem te sustenta. Queridos, é o Senhor quem nos sustenta. É somente o Senhor que pode nos sustentar. É só o Senhor que tem nos sustentado. É só o Senhor que nos tem guardado, que tem guardado a nossa família, que tem guardado a nossa parentela, que tem guardado os nossos, que tem guardado os nossos irmãos de igreja, os nossos amigos, as nossas amigas, que tem nos dado a oportunidade, né, de estarmos vivos. Ou seja, ontem à noite deitamos, dormimos, acordamos, levantamos, né? Ou seja,
tomamos banho pela manhã, tomamos um café da manhã, passamos a manhã, almoçamos e já passou a tarde, a gente já está se preparando para jantar e o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos tem guardado, querido. E é só Ele, é somente por isso. E essa era a confiança do salmista Davi, né? Ou seja, com a sua confiança aumentada por esta experiência, ele tem certeza de que nenhuma quantidade de inimigos pode amedrontá-lo. Aí ele vai dizer no versículo 6 que ele não tem medo dos 10 milhares de pessoas que se puserem contra ele, ao redor dele, né? Aí ele vai dizer mais: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feriste nos queixos os meus inimigos, quebraste os dentes aos ímpios. Ou seja, querido, nessa oração, ou seja, Davi clama a Deus: levanta-te, Senhor. Querido, será que não está faltando você clamar a Deus para que Deus possa se levantar sobre essa situação de calamidade, de dificuldade que você está passando? Essa situação de falta de fé, de desesperança, em que todos só dão mal notícias a teu respeito, em que todos tentam te desanimar para que você possa parar e desistir de tudo, querido. Clama a Deus, e Deus se levantará em teu favor e mudará a tua história. E você cantará o hino da vitória da mesma maneira que Davi cantou, querido. Você vai deitar, dormir e acordar. Você vai levantar e você vai saber que foi o Senhor que te sustentou. Você vai ter certeza que o Senhor é quem te guarda, né? Então, ou seja, o poder e o livramento de Deus são invocados pela petição de Davi. Ele fez a petição, né? Ou seja, o salmista fez esta petição, né? Quando o salmista busca a intervenção divina, né? Ou ele está se lembrando de que Deus fez em ocasiões anteriores, ou ele está usando um perfeito profético, né? Ou seja, neste último, né, ele vai prever o fim absolutamente certo, né? Por isso fala dele como se já tivesse se realizado. Não tinha realizado, continuava as perseguições, continuava tudo, mas ele já fala como se Deus tivesse colocado por terra, destruído todos os seus inimigos, destruído todos os seus problemas, desfeito todos os seus problemas, e ele já vencido os inimigos e vencido os problemas, e ele já estando de forças renovadas, de esperança renovada, e ele já estando de pé mais uma vez. Ou seja, o último versículo, queridos, adapta o salmo ao culto público, né? E pode indicar uma falta de egoísmo, né? Em toda oração particular, né? Ou seja, no versículo 8 ele vai concluir dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Querido, a salvação vem do Senhor, e sobre o povo dele, a bênção dele, querido. Querido, Deus nos deu Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos podres, pecaminosos, estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas Jesus morreu por nós, querido, para nos restaurar a Deus. Querido, não há nada impossível que Deus não possa fazer, que Deus não possa nos dar. Não há intervenção divina nenhuma que Deus não possa fazer. Tudo é possível, querido, ao que crê. Clame, querido, como fez Davi. Esqueça, querido, o que passou. Esqueça, querido, o teu passado. Esquece a história de vida da tua parentela. Esquece a história daqueles que estão te assustando. Esquece a história dos que estão dizendo para você parar, para você desistir de tudo, porque não tem mais saída. Eu digo para você, tem uma saída. Confia em Deus. Crê no Senhor, teu Deus. Ergue a tua cabeça, clama ao Senhor. Renova a tua força, a tua fé e a tua esperança no Senhor. E você ainda há de cantar o hino da vitória e saber que só o Senhor é Deus. E Ele é Deus que salva. E Ele é Deus que muda a história e transforma o cativeiro em uma história de vitória.
Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor te fortaleça, te ilumine, que Deus te cubra com o sangue de Jesus e guarde você e a sua família debaixo da graça dele. Em nome de Jesus, fique na santa paz do Senhor, a graça e a paz, e que Deus te abençoe. Um abraço fraterno.